Olá, bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram não, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aqui novamente na nossa casa espírita para uma exposição, talvez com muito carinho, com um pouco de delicadeza, porque é um assunto que remete bastante cuidado. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vão nos acompanhar nesta manhã por alguns minutos. Domingo ensolarado, domingo que começou bacana, né? Tava chuvoso, né? Provavelmente muitos ainda acordaram agora há pouco, que nem eu perguntei para o Clóvis, já fez a maionese, né? Então, eu queria agradecer a cada um que vai nos acompanhar nesse domingo aí pela manhã e pedir a proteção dos espíritos de luz para que tenhamos uma exposição bacana. Que eu consiga transmitir com muita objetividade o assunto. O assunto que eu escolhi para hoje é um assunto um pouco delicado, né? Um pouco que retém um pouco de cuidado, mas eu queria explicar para vocês como que eu cheguei no assunto, né? Eu gosto muito tanto de política quanto de espiritismo, e por isso, alguns anos atrás, eu resolvi pesquisar para ver o que o espiritismo diz sobre a política atual, sobre os conceitos políticos, e eu encontrei esse livro, Espiritismo e Política. Ele é da Federação Espírita, é da FEB. Ele nos traz contribuições para a evolução do ser e da sociedade. Então, Ailton Paiva traz questões importantíssimas para tratarmos disso. Eu também procurei buscar informações, não tem tantos livros falando do assunto, mas procurei informações em outras palestras de grandes expositores e vou pautar a exposição de hoje, além do livro Espiritismo e Político, também com palestras de Jorge Elahat, palestras da TV Mundo Maior, que é um canal no YouTube, e de Rossandro Klingey. Então esse vai ser a minha pauta que a gente vai conversando. Para começar, a gente faz essa indagação. O que Espiritismo tem a ver com política? Tem a ver algo, né? Aí é que eu trago a abordagem filosófica do assunto e não partidária para dizer que sim, política e espiritismo tem muito a ver e um pode ser muito importante para o outro. O espiritismo, ele vem de uma base sólida na busca pela verdade, justiça e amor. E ele pode auxiliar muito, porque politicar, se pegarmos a abordagem filosófica, significa administrar a sociedade de forma justa. Então, o Espiritismo pode contribuir muito para a evolução da sociedade, para essa questão política filosófica. Porque os livros, a codificação básica, os estudos, as palestras, todo o ensinamento doutrinário, ele é pautado de justiça, verdade e amor, que é o que nós buscamos para a evolução da política e da sociedade mundial do nosso planeta. Então, olha a importância que o Espiritismo pode ter para isso, olhando pelo aspecto filosófico. Dentro da política, nós temos exemplos da política partidária e de grandes instituições, exemplos de grandes espíritas que atuaram de forma concordância com o Espiritismo. Carbar Schutel, como prefeito, José de Freitas Nobre foi vereador, vice-prefeito e deputado, Adolfo Bezerra de Menezes foi vereador e deputado. Talvez Adolfo de Bezerra seja o mais conhecido, né? Por ter sido conhecido como médico dos pobres. Ele também hoje atua espiritualmente falando como benfeitor, inclusive desta casa espírita a qual nós estamos falando. Então, tem sim exemplos de espíritas que atuaram na política.
Alguns tópicos dentro dessa política filosófica é necessário se abordar antes de falarmos um pouquinho sobre a política partidária. Principalmente, qual é a visão do Espiritismo sobre esses tópicos? Qual é a visão do Espiritismo, por exemplo, sobre o trabalho, que compõe o aspecto da política? O meio de desenvolvimento da inteligência requer sim a utilização do trabalho. Então, o trabalho é importantíssimo para o desenvolvimento intelectual e moral da sociedade. Porém, ele não pode ser em discordância com a exploração do trabalho, com as leis do trabalho. Então, o Espiritismo defende que as leis do trabalho devem ser aplicadas, o Espiritismo defende que precisam ser respeitadas para que não se explorem as pessoas para conseguir a conquista da evolução intelectual. Então, buscar o equilíbrio entre a produção e o consumo dentro do trabalho é o ideal. É isso que busca, que nos diz o Espiritismo. Olha, trazendo conceitos de fora, nós todos aprendemos que, dentro de outras doutrinas, dentro de outras religiões, já ouvimos falar, né? Ah, esse morreu, vai descansar agora, né? Vai descansar eternamente. Vamos fazer uma analogia, trazer para o Espiritismo. Será que descansamos eternamente? Será que o Pai nos criou para descansar eternamente? Será que ficamos no mundo espiritual apenas contemplando as maravilhas do mundo espiritual? Não, segundo o Espiritismo, não. Dentro das leis de trabalho, o Espiritismo nos diz que o trabalho é incessante, ele não cessa, ele não para. Então, como é aqui, vai ser no mundo espiritual. Nós vamos estudar, nós vamos se desenvolver, nós vamos trabalhar, auxiliar o próximo, nós teremos missões dentro do mundo dos encarnados como o trabalho. Então, eu sei que muitas pessoas vão se decepcionar com essa notícia, mas não teremos uma vida espiritual apenas de descanso, né? Nós teremos uma vida de trabalho assim como temos aqui neste mundo dos encarnados. Então, com relação às leis de trabalho, essa parte é importante ressaltar. Com relação à economia e agricultura, que também é mais um dos tópicos da política, né, do âmbito filosófico, Kardec nos diz o seguinte: a terra produz de modo a proporcionar o necessário aos que habitam. Mas como? Como que a terra produz o necessário? Nós temos tantas misérias, tantas coisas, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas pedindo esmola, tantos países que não têm o que comer, em sua grande maioria. Como que a terra proporciona o necessário, Diego? Kardec nos diz que produz o necessário, mas isso é a disparidade da contemplação de todos, depende do homem. Então não é culpa de Deus e não é culpa da natureza a desigualdade dentro da economia e da agricultura. As terras que uns têm e outros não têm, então é culpa das atitudes do homem. Lembrando que nós temos essas terras, nós temos as fazendas, nós temos nossas casas, nós temos os nossos terrenos dentro desta parte, mas é em usufruto, nós não levamos isso para o mundo espiritual. Então, olha a importância de compreendermos que o que temos hoje não é nosso, apenas estamos utilizando. E por isso que temos que cuidar dentro dessa parte, cuidar e retirar somente o necessário para o consumo. Quando não temos um equilíbrio entre fazendas, terrenos e a natureza, ou seja, árvores que compõem o meio ambiente, quando não existe um equilíbrio e desmatamos acima do proporcional, do necessário para o consumo, nós temos um desequilíbrio dentro da natureza e isso ocasiona a falta de produtividade. Então dá sim para produzir e preservar ao mesmo tempo. O Espiritismo condena a exploração de uns para supérfluo de outros, assim como o Espiritismo não condena o bem-estar quando conquistado sem prejudicar os outros. Essa questão é importante ressaltar porque muitos espíritas perguntam, tá, mas eu posso querer ser rico ou ter casa grande, ter
carro, sendo espírita, o espírita diz que não devemos repartir, que devemos colaborar com os outros. Eu posso pensar em questões materiais, sendo que o espírita defende muito a questão espiritual? Pode sim. O espiritismo nos diz que nós devemos pensar no bem-estar material também, desde que conquistado sem prejudicar os outros. Então, quando nós vemos aí políticos ou pessoas importantes crescendo financeiramente, nós não devemos criticar. Cada um vai ter a sua própria consciência de se fez isso sem roubar ou sem tomar de outra pessoa, sem prejudicar os outros. Com relação à desigualdade social, que é mais uma das pautas da política filosófica, lembrando que estamos falando de política filosófica, já entraremos para compreender um pouquinho também da política partidária. Dentro da desigualdade social, o Espiritismo nos diz que Deus criou todos iguais. Mudamos e melhoramos de acordo com as nossas atitudes e as nossas escolhas. Ou seja, tudo depende do nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para conquistar, para melhorar, para evoluir mas preste atenção, a desigualdade tem a ver com o livre-arbítrio. Porém, aprendemos no Espiritismo que os espíritos com maior soma de experiências e maior grau de evolução devem auxiliar os mais fracos e os evoluídos. Então, é isso que é a caridade que Jesus Cristo nos ensinou. O Espiritismo diz que a desigualdade que vivenciamos hoje é fruto das nossas atitudes. Porém, nós temos como dever de auxiliar os mais fracos, é auxiliar aqueles que estão evoluídos, que estão crescendo, que estão passando por um momento que já tivemos anteriormente em outras vidas, com certeza. Aí que está a questão da caridade. A desigualdade social é fruto do homem e não de Deus, né? As nossas atitudes é que tornaram o mundo desigual que temos hoje. Mas nós podemos, sim, nós podemos mudar o que está acontecendo, nós podemos melhorar o que está ao nosso redor. Depende muito das nossas atitudes. Falando um pouquinho agora de política partidária, né? Não a política dos partidos, mas assim a política no âmbito de governança. O que um espírita que pensa em entrar nesta parte, o que ele não deve fazer, com base nas orientações do livro de Ailton Paiva, lembrando que esse livro foi baseado nas codificações de Kardec, o que o espírita dentro da política não deve fazer. Ele nos traz algumas relações que algumas servem como puxão de orelha também para quem queira atuar na política. Nunca se deve levar a política partidária para dentro das casas espíritas. Por quê? Por que não pode acontecer isso? Primeiro porque os expositores, quando estão aqui na frente, eles estão representando a doutrina de Jesus. Ele não pode representar outras questões, né? Então, olha a importância, ele representa as pessoas e ele não pode influenciar. Então, a política partidária, ela nunca deve entrar nas casas espíritas. A casa espírita, o conceito do espiritismo pode sim entrar, ser utilizado para fazer uma política ou para entrar na política. Isso sim, mas o contrário não, para preservar o ambiente do espiritismo e seus fundamentos filosóficos. Então, um espírita nunca deve fazer campanha, trazer folhetinho, utilizar o pedestal para falar de política ou de partido tal ou solicitar votos. Isso não deve acontecer. Outra coisa que eles nos orientam é que um espírita não deve buscar votos em troca de ajudas para casa. Isso está no livro, é importantíssimo, porque não adianta, vocês que estão nos assistindo hoje, vamos votar no político tal porque ele vai trazer melhorias para casa. Não. Nos orienta que isso não deve ser feito. Olha esse puxão de orelha para todos nós, hein? Um espírita não deve apoiar políticos que estão em desconformidade com o cristianismo ou os ensinamentos do Cristo. Olha a importância dessa fala, né? Será que nós
espelhamos Jesus Cristo aos políticos que estamos apoiando ou defendendo? Será que levamos isso em consideração ao votar? Muitos de nós talvez não. É óbvio que não teremos políticos igual Jesus, até porque Jesus é um espírito bilenar que atuou no nosso mundo e foi um dos maiores, foi o maior espírito que reencarnou entre nós. Nós demoraremos muito para conseguir encontrar algo que chegue aos pés dele, mas nós podemos utilizar os conceitos que ele nos ensinou para pautar os políticos que vamos escolher. Um espírita não deve participar da carreira política apenas por interesse pessoal. Também mais uma chamativa de atenção. Né? Um espírita, segundo os ensinamentos da doutrina, ele não deve utilizar a política, se for entrar, se for de interesse dele, não deve utilizar apenas para interesse pessoal, ele deve utilizar pensando no prol da sociedade e no prol do próximo, como a doutrina nos ensina. Então não é orientado para entrar somente para ganhar dinheiro ou para um benefício, eu vou entrar na política para ganhar dinheiro para conquistar uma casa ou para... Não, isso é condenável. Nós temos um conceito espírita e isso deve ser levado até mesmo quando entrarmos na política. O livro nos trouxe que não devemos nos comportar, o que não devemos fazer, mas o que devemos fazer? Quais as atitudes obrigatórias de um espírita dentro da política partidária ou dentro de movimentos políticos? Até porque a política não precisa ser dentro do partido, ela pode atuar em movimentos, em organizações, em entidades, na escola, diretorias de escola, diretorias de prédios, entre outras questões. Como devemos atuar nós espíritas? Os espíritas devem estudar os princípios filosóficos e éticos da doutrina e suas consequências na sociedade. Então, olha a importância, precisamos sempre manter os estudos e termos um embasamento antes de entrar na política. Após estudar, identificar o egoísmo, o orgulho e a injustiça nas instituições e agir para o seu desaparecimento. Então, as instituições, nós sabemos que muitas delas estão tomadas por orgulho, injustiça. E o espírita, quando consegue atuar dentro política de governança, dentro de escolas, dentro de ONGs, organizações, ao entrar, ele deve lutar para o desaparecimento destas características. Não adianta ter estudado e não praticar. Um espírita, quando atuar na política, ele deve confrontar os fundamentos morais dos partidos e dos políticos com base no espiritismo, antes de apoiar. Aqui pegou pesado, né? É difícil termos um partido político que vai ser 100%. Nós estamos num mundo de provas e expiações e não conseguiremos encontrar isso. Mas nós podemos encontrar pelo menos resquícios ou grande parte desse partido ou dos políticos que estamos apoiando, eles devem ter esse conceito do que aprendemos no Espiritismo, que é amar o próximo como a ti mesmo, os conceitos que Jesus nos ensinou. Então, antes de apoiar, quando estivermos lá dentro da política, antes de apoiar outros políticos ou outros partidos, esse conceito deve ser respeitado, é o que está no livro, nos diz. O espírita deve participar de organizações e movimentos que lutem por justiça, amor e progresso da sociedade. Ailton Paiva nos traz essa informação dizendo que devemos atuar mais dentro da política, não só da partidária, né? Como somos chamados para conselhos de classe, para estudos do bairro, conselhos de bairro, movimentos e organizações ONGs destinadas a direitos humanos. Nós, espíritas que temos esse conceito, nós precisamos atuar, porque como que vamos ter um mundo melhor se nós não nos levantamos da cadeira para atuar? Então é isso que ele nos diz. Como espírita, devemos sim fazer do voto um testemunho de amor ao próximo. Então, olha a importância do voto, olha a importância de quem você virá votar. Como espíritas, devemos atuar sim, desejar na política partidária, se caso desejarmos entrar na política partidária, atuar em conformidade com os ensinamentos do Cristo. Isso é complicado, eu sei que é difícil,
nós mantermos sempre a integridade, sermos espelhados pelos ensinamentos do Cristo, mas ele deve estar dentro de nós se quisermos entrar dentro da política. Senão, não estaremos em conformidade com o que o Espiritismo nos traz. Então, olha a responsabilidade, se caso queiramos entrar na política. Então, é importantíssimo esse conceito. Dentro de toda essa parte de política, nós temos algumas considerações para finalizar até a última parte da nossa exposição. Para iniciar essas considerações finais, eu gostaria de fazer uma citação de Kardec, que ele colocou em A Gênese, que é um dos livros básicos do Pentateuco. O Espiritismo não cria a renovação social. Mas a evolução e a maturidade da humanidade é que fará disso uma necessidade. Pelo poder moralizador, por suas tendências no progresso, pela amplitude de suas ideias, pela generalidade das questões às quais abrange, o Espiritismo é mais apto que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração ao qual estamos passando. O que Kardec quer nos dizer? Que o Espiritismo pode e deve ser um fundamento gigante, um dos fundamentos principais para a mudança na sociedade que nós queremos, para a mudança dentro da política partidária ou não, para a mudança da nossa sociedade, para o mundo que nos espera, no que é o mundo de regeneração. Então nós podemos sim utilizar a codificação dos espíritos para pautar essa mudança. É o que Kardec nos diz em A Gênese. Gostaria de ressaltar que nós só teremos um mundo melhor, nós só teremos uma sociedade melhor quando todos se auxiliarem, quando a caridade e a fraternidade prosperar entre todos nós. E não é isso que nós vemos hoje. Hoje nós vemos um mundo dividido em duas partes, o bem e o mal, ou esse e aquele. Existe uma polarização muito grande em alguns países e o nosso principalmente. E tudo isso só vai mudar quando esta polarização diminuir. Quando eu respeitar a opinião do próximo, quando eu, ao invés de criticar e julgar, respeitar. Cada um tem uma posição política e isso deve ser preservado. Falando de economia e falando a nível mundial, nós vemos países tentando se sobressair sobre os outros para ter a soberania. Muitos, eu não vou citar nomes, mas muitos países estão buscando essa soberania, comandar o planeta. Será que adianta? Será que teremos, isso vai adiantar para eles? Nós vemos países que tentam essa soberania serem alvos de grandes ataques de extremistas. Nós vemos países que tentam essa soberania serem sempre alvos da migração. Então, não adianta eu pensar no desenvolvimento somente do meu país. Se o meu país, ou a minha cidade, ou o meu estado, se eu pensar só em mim, só em nós, vamos supor que o Brasil se desenvolva, seja soberano sobre todos os outros países. Os países em volta vai ter um processo de migração e todo mundo vai querer vir para o Brasil. Então não adianta, não vai conseguir criar um muro para dividir, para separar essas pessoas. Então só vamos ter um planeta melhor quando esses países olharem para os países pobres e todo mundo se der as mãos e crescer junto. Isso pode se dizer para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado. Nós temos que desistir dessa política separacionista de tentar dividir as pessoas. Nós precisamos nos unir e só a união é que vai fazer com que as coisas mudem. A caridade e a empatia precisam estar dentro do coração de todos para que tenhamos um país e um mundo melhor. O Espiritismo, isso que eu vou comentar, para talvez quase finalizando a exposição, mas é necessário se abordar porque nós,
quando estamos falando de política, nós queremos ter ideologias. Ah, não, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de direita, eu sou de esquerda. O que o Espiritismo é? Né? Nós, como os indivíduos, nós podemos pensar em tendências ideológicas. Mas e o Espiritismo? De que lado está? O livro nos diz, e algumas exposições de Jorge Elahad nos dizem que o Espiritismo não é de esquerda e nem de direita. O Espiritismo é de cima. Então, prestem atenção. Mas, Diego, eu sou de direita e sou espírita. E eu acho que o Espiritismo... desculpa, eu sou de esquerda... Um exemplo, né? Eu sou de esquerda e acho que o Espiritismo é de esquerda também. Mas por quê? Ah, por causa dos conceitos e tal. Veremos, então, vamos fazer uma analogia. A esquerda tende a dizer, isso nas questões ideológicas, na questão da esquerda, que a divisão de rendas e igualdade social pautam um grupo. Correto? Ok? Está dentro da doutrina espírita. Mas juntos são abordados temas que não são defendidos pelo Espiritismo, como invasão de propriedade, revisão de valores éticos da família, defesa do aborto, principalmente. Então, o Espiritismo não pode ser de esquerda, né? Questões ideológicas. E de direita? Eu sou espírita, eu sou de direita e compreendo que o Espiritismo é de direita também. Vamos rever então. Pautado na direita, a direita é contra o aborto. Ok, o Espiritismo também é contra o aborto. Mas traz em sua tese ideológica, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando da ideologia da direita, a defesa da pena de morte. Então o Espiritismo não pode ser de direita também, porque o Espiritismo é vida. O Espiritismo não defende armamento ou mortes. Então prestemos atenção, que se o Espiritismo não é de esquerda, ele não é de direita, ele é de cima. Por que ele é de cima? Porque o único líder que o Espiritismo segue, que um espírita na política deve seguir, é Jesus Cristo. Ele não deve se embasar em outros políticos ou outras lideranças. O único líder que nos interessa é Jesus Cristo. Nós não devemos seguir outras lideranças. Nós devemos seguir o Cristo. Se somos espíritas e queremos entrar na política, é com essa ideologia, única ideologia, que nós devemos ser. Não devemos colocar nomes ideológicos ao Espiritismo. O Espiritismo não é de direita e não é de esquerda, ele é de cima. Pensemos que não dependemos dos nossos governantes para praticar o bem. Nós não precisamos ter um líder espírita ou alguém lá na política para nós praticarmos o bem. O bem é uma atitude individual. Se temos políticos ruins, se temos políticos que não estão em conformidade com o que nós gostamos, nós devemos sim atuar para que haja uma mudança nesse cenário. Mas nós não precisamos pautar isso para termos atitudes ruins. A política não vai bem, o país não vai bem, eu não vou ter atitudes boas. As atitudes de bem são individuais e cabe a nós não dependermos de lideranças políticas. No nascimento do cristianismo, o Império Romano perseguiu os apóstolos, perseguiu todos aqueles que estavam divulgando a doutrina de Jesus. Mas ela perseverou e ela está hoje, 2000 anos após, viva, mais viva do que nunca. Então, nós não devemos nos baixar a guarda quando tivermos essas perseguições políticas. Se lá no começo Jesus Cristo conseguiu e hoje ele é vivo, permanece dentro do cristianismo, o cristianismo é forte, nós temos que ter essa consciência, não devemos desistir. Agora, para finalizar a exposição, eu gostaria de passar um recado a todos os espíritas ou não espíritas que nos assistem, para que, se queremos ter uma política melhor, se queremos ter políticos melhores, se queremos ter uma sociedade melhor, escolas melhores, condomínios melhores, bairros melhores, se queremos ter um mundo melhor, não vai adiantar nós ficarmos com a nossa doutrina lendo e não levando para a prática.
Não adianta nós ficar sentados esperando, porque as coisas não vão acontecer sozinhas. Então, o meu recado, se eu pudesse dar um recado após esse estudo magnífico desse livro, dessa exposição, é: espíritas ou não espíritas, politiquemos, mas politiquemos com P maiúsculo, não de política partidária. Politiquemos, entremos na política, se for o caso, mas entremos nas lideranças, escolhamos bem, votemos direito, escolhemos os nossos líderes que vamos defender futuramente. Cuidemos para não confrontar aqueles que não têm a mesma opinião que a nossa, mas vamos politicar. Vamos levantar da cadeira e tomar atitudes para que tenhamos um país melhor, para que tenhamos um mundo melhor. Nós temos a doutrina nos embasando, mas ela não adianta se nós não fizermos alguma coisa. E aonde começa? Começa na nossa casa, começa na nossa família, depois nós podemos atuar em outras amplitudes, no bairro, na cidade, mas não adianta nós ler e não executar, não adianta nós não irmos para cima, nós precisamos ir para cima, nós precisamos politicar com P maiúsculo. Essa é a minha exposição, gostaria de agradecer a todos que destinaram um tempo até agora e espero ter levado um pouco de conforto, um pouco de conhecimento no âmbito do Espiritismo para conhecimento com relação à política. Agradeço a todos, desejo a todos um ótimo domingo e que tenhamos a graça do Senhor Jesus Cristo sempre em nossos corações. Um ótimo domingo a todos.